Boa noite, irmãos, graça e paz a todos, amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos começar o culto desta noite. Você está feliz? Diga amém. Bom, vamos ler o texto de Salmos 96, verso 1, 2 e 3. Salmos 96, para a abertura desse culto, com certeza Deus vai falar algo especial para nós. Você tem essa expectativa, amém, irmãos? Glória a Deus, né? A gente precisa vir na casa do Senhor com essa expectativa, né? Com esse desejo de ouvir a voz de Deus, além de estarmos juntos como igreja, né? Como uma família espiritual. Salmos 96, verso 1, 2 e 3 diz assim: Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Amém, igreja? Olha para cá, por favor. A palavra de Deus, ela sempre faz um convite para nós. E aqui, nesse texto, ela está fazendo um convite para nós cantarmos a Deus um cântico novo. Adorarmos ao Senhor. Quantos veio para adorar aqui a Deus? Amém, igreja? Glória ao Senhor, né? Viemos aqui para bendizer o nome de Deus. Com certeza Deus, Ele quer falar alguma coisa, né, especial no seu coração. Mas também, em meio a isso, nós temos que oferecer a Deus o nosso louvor, a nossa adoração. Então faça o seu melhor esta noite, porque com certeza Deus já preparou o melhor para mim e para você, amém? Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui em Tua presença nós estamos reunidos, queremos agradecer ao Senhor por esta noite. Obrigado, ó Pai, por tudo que já aconteceu durante esse dia, pelo culto da manhã, e agora o Seu povo se reúne também para continuar louvando e engrandecendo o Teu nome. Que verdadeiramente, Pai, no nosso coração exista esse desejo de expressar a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor somente a Ti. Por isso, ó Deus, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, ó Deus. Talvez algumas coisas que guardamos no nosso coração, que nessa noite, Pai, o Senhor vem através do Espírito Santo, através do sangue de Jesus, nos limpar, nos purificar de tudo aquilo que não Te agrada, para que assim, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas orações cheguem ao Teu trono de graça, em forma de adoração ao Senhor. Abençoa o Teu povo que está aqui, Pai, que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós queremos, nós desejamos, abrimos o nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, ó Deus, fala conosco através de tudo que acontecer aqui neste lugar, seja nas orações, na palavra, nos louvores, em qualquer parte deste culto, que verdadeiramente Teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar conosco. Tira toda a distração do nosso coração, Pai. Qualquer pensamento do dia de amanhã, da quarta-feira, da sexta-feira, tira as preocupações, para que o nosso coração seja um terreno fértil, para que a semente da Tua palavra possa ser plantada e dar frutos para a glória do Teu nome. Abençoa as dependências da nossa igreja, todos os irmãos voluntários que estão hoje, ó Deus, trabalhando, servindo em algum ministério. Usa a vida de cada um de nós. Colocamos nas Tuas mãos nossas vidas, e que toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dada somente a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Vamos adorar a Deus. Pois nada vai me separar do Teu amor, Senhor. Nada, pois
gente teve uma participação especial na bateria. É vergonha, gente. Mas como é bom, né, trazer os nossos filhos na casa do Senhor. É bom ter as crianças participando do culto, né? E que um dia a gente possa ir ter todo mundo tocando e cantando aqui pela glória do Senhor. Amém? Amém. Estamos aqui nesta noite para louvar e bendizer ao Senhor, como foi dito desde o começo. Então essa música é uma canção, ela é um pouco mais antiga, né? E que diz assim que o Espírito Santo de Deus, ele enche as nossas vidas, enche-nos com o querer dele. E que bom é nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Que bom, isso faz toda a diferença. É bom quando as pessoas te veem e falam, eu vejo alguma coisa diferente em você. E que isso seja o Espírito Santo. Que essa coisa diferente seja a presença do Senhor na sua vida. Espírito, diga, enche a minha vida. Enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Deu para relembrar? Então vamos todos juntos. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Por favor, levante suas mãos. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar.
Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aproveitando, né, que nós cantamos essa canção, queria ter um momento de oração, de intercessão com a igreja, tá bom? Sabe que muita gente tem passado por problemas, dificuldades, e quem sabe, né, você que está aqui também tem passado por uma necessidade, e a gente pode, né, nesse momento, se unir e orar uns pelos outros. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos orar uns pelos outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, né? Então vamos colocar diante de Deus. Se você puder, se junte aí com quem está do seu lado, mais próximo de você. Vamos fazer rodas de oração, duplas de oração, né? Se junte aí com seu filho, sua filha, as crianças ainda estão aqui. Então ore com a sua família, aí onde você está, pertinho dele ou dela, e vamos nos derramar na presença de Deus, a nossa necessidade, né? A gente sabe que a vida, a semana ela é tão difícil, mas nós cremos que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Vai colocando diante do Senhor a sua necessidade, vai orando por essa pessoa, vai colocando no altar de Deus. Se você de repente não sabe o nome dessa pessoa que está do seu lado, mas o Espírito Santo sabe, a gente cantou, né? Espírito, enche a minha vida. Peça que o Senhor, o Espírito Santo venha encher o coração dessa pessoa, venha encher a vida dessa pessoa. De repente na sua oração você talvez esteja dizendo assim: olha, Senhor, eu não conheço essa pessoa que está do meu lado, mas o Senhor conhece. Eu não sei qual é a necessidade dela, mas o teu Espírito Santo sabe. Então vá colocando diante de Deus, queridos. Vamos colocar, né, a igreja, nossos irmãos, as famílias no altar de Deus. Quais são os seus desafios essa semana? Apresente ao Senhor nesse momento. Coloque diante de Deus aquilo que está além do seu alcance, da sua força, né? Aquilo que você já tem carregado, que tem se tornado um fardo para você. Está colocando: Deus, eu estou aqui, eu preciso da sua ajuda, Pai, preciso da sua direção, preciso de ouvir a voz do Senhor, preciso de um direcionamento, Pai. Vai falando com Deus. Vou dar um tempinho para você, para a nossa igreja orar. Você em casa também, não se distraia, esteja aí conectado conosco. Não perca esse ambiente de louvor, de adoração, de rendição, de entrega. Querido Deus, Pai amado, Pai querido, Pai bendito, nós te louvamos, te adoramos, Deus, nesta noite, porque mais uma vez a tua igreja se reúne para renovar a esperança e a fé no Senhor. Deus, nós cremos que tu és um Deus de milagres, tu és aquele que cuida de nós. Pai, quantos aqui talvez estão passando por lutas, por problemas na sua família, no seu trabalho, talvez estão até com medo do que vai acontecer essa semana, mas eu me lembro agora que a tua palavra diz que tu és um Deus de paz. O Senhor Jesus Cristo mesmo declarou: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. E essa paz, Deus, que nós queremos desfrutar na nossa vida, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar de ponta cabeça, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar diferente do jeito que nós gostaríamos, mas ó Deus, dentro de nós nada pode mudar. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor é a mesma, independente de coisas que tenham acontecido ao nosso redor. Mas nós vamos continuar crendo, acreditando, Deus, que o Senhor está vendo todos os detalhes da nossa vida, que o Senhor sabe, ó Deus, aquilo que nós estamos passando, ainda que muitos nem saibam. Você que está aqui talvez, né, se perguntou, mas ou disse: olha, ninguém está sabendo o que eu estou passando, está um fardo, uma carga muito pesada. Mas eu quero te dizer que existe um Deus, o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Ele sabe o que está acontecendo em cada detalhe da sua vida, e Ele está aqui nesta noite para aliviar a sua carga,
tirar as suas dores, trazer cura, não só física, mas a cura emocional, de feridas dentro do seu coração. Esse é o nosso Jesus, que manifesta a sua graça, o seu poder em nós e através de nós, e dentro de nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, o teu povo que está aqui, Senhor, orando, intercedendo, por ele mesmo, por alguém da família, por algum colega do trabalho que se lembrou, que está passando por uma necessidade, irmãos nossos, que nós estamos semanalmente mencionando as lutas que eles estão passando, nós pedimos ao Senhor cura, Pai, traz a libertação naquela família, a reconciliação, traz a paz que aquele casal necessita. Enfim, ó Deus, tantas são as necessidades. Ajuda aquele pai de família que precisa de uma porta de emprego, aquela mãe que cuida do seu lar, dos seus filhos. Ó Deus, quantas são as necessidades, e nós estamos aqui, Pai, clamando, tendo esse momento de intercessão, Deus, porque nós cremos que através da oração o Senhor pode agir na vida, no meio do seu povo. E essa noite não é diferente, Pai, porque Tu és um Deus de bondade, de misericórdia, de favor, que tem cuidado de nós. Então, Pai, nesta noite, ouve a nossa oração, cada um que está aqui, Pai, cada um que tem colocado a sua necessidade, que no tempo do Senhor possa manifestar o Teu poder e o Teu milagre nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero Amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Pode se assentar. Só as crianças já vêm para cá, tá bom? Vamos lá. Elas são todas agitadas, né? Tô vendo daqui. Essas crianças amadas vão ter um momento delas, né? O ensino da palavra. Deus abençoe cada uma de vocês, viu? Pastor Ricardo, vem aqui orar, por favor, pelo Ministério Infantil, pela vida de cada criança que está aqui, né? Pelos professores de hoje. Deus abençoe, viu? Vocês são muito preciosos para nós, de verdade. Ó, o nosso fotógrafo está falando para as crianças virem mais para frente, senão vocês não saem na foto, né? A gente usa também essa ferramenta como forma de evangelização, né? As pessoas conhecer nossa igreja. Olha lá, crianças, olha para frente. Vou te tirar uma foto ali de vocês. São todas bonitas. Então vai sair uma foto linda de vocês, né? Uma notícia boa também, né, André? A gente pode já falar, né, Adriana? Também, né? Que a partir de setembro nós estamos voltando com o Ministério Infantil. Amém, igreja? Amém? Aplauda ao Senhor, né? Então, seu papai e mamãe aí, pode trazer. Eu falei o quê? Nós estávamos numa coisa e já está pensando em outra. Eles me falaram que eu falei só o retorno do Ministério Infantil de manhã, tá bom? Amém, igreja? Então de manhã o Ministério Infantil está voltando para abençoar mais a vida das crianças e também
os papais, então pode trazer, que vai ter aí um espaço para as crianças na parte da manhã também, tá bom? E em mês de setembro, né, vai ser falado o tema de missões, tá bom? Missões nacionais. Daqui a pouquinho a gente vai dar um recadinho para a igreja, mas eles também vão estar falando, né, pensando, orando por missões nacionais, tá? Tudo que a gente faz aqui, a gente procura alinhar com o Ministério Infantil para, né, que haja essa interação entre as crianças, os pais ou os responsáveis, para de repente, retornando para casa, né, tenha essa troca de experiência que a gente acredita que é muito saudável. Então, tudo que a gente geralmente, não tudo, né, mas geralmente o que a gente fala aqui é o que eles estão falando lá para as crianças. Então, esse mês de setembro, eles vão falar muito sobre missões, vão aprender sobre missões, que é muito importante na vida da igreja, tá bom? Que Deus abençoe cada uma delas. Vamos orar pelas nossas crianças. Senhor nosso Deus, nós queremos, em nome de Jesus, pedir que o Senhor venha abençoar essas crianças que estão aqui à frente, Deus. Pedimos que as bênçãos do Senhor continuem sobre elas, dê a sua paz, a sua alegria, a fé, o amor, Deus, toda a proteção de todo o mal desse mundo, Deus. Abençoe grandemente o lar de cada uma delas, os seus pais, aqueles que cuidam dessas crianças, Pai. Sejam lares cheios de harmonia, seja cheio das bênçãos do Senhor. Que aquilo que for semeado no coração delas essa noite, Deus, e que todos os domingos do Ministério Infantil possa, segundo o seu tempo certo, Deus, produzir frutos espirituais de salvação, Deus, e de uma vida próspera e abençoada, Deus. Abençoamos também os professores do Ministério Infantil, Deus, que o Senhor dê capacidade, sabedoria, direção. Nós já cremos, Pai, que essa noite já está sendo uma grande bênção para elas. E lá no Ministério Infantil será um momento de grande alegria e das bênçãos do Senhor sobre elas. Por isso nós as abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aplauda, se for para aplaudir, aplaude ao Senhor aí, né? Não fica aí passando vontade. Ó o Benjamin aí chegando. Vai lá, Deus te abençoe. Aproveitando que eles estão, né, indo lá para o espaço infantil, tem alguém que está nos visitando essa noite pela primeira vez? Tem alguém? Faz assim um sinal para a gente conhecer. Está todo mundo lá atrás. Olha lá, do lado esquerdo aqui. Deus abençoe, viu? Volte outras vezes, tá bom? Vamos aplaudir o nosso visitante. Deus abençoe você. Muito bom ter você aqui conosco, tá bom, querida? Foi a turma da Liane, foi vocês que trouxeram aí, né? Tá bom, Deus abençoe, viu? Amados, eu vou passar alguns recadinhos para os irmãos, tá? Primeiro deles no próximo domingo, nós temos a ceia do Senhor. Então, tanto de manhã quanto à noite, você pode escolher o horário que você quer participar desse momento, mas não fique de fora, tá bom? Porque é um momento muito especial da igreja, onde a gente relembra o sacrifício, a morte de Jesus, e como diz a palavra, né, a volta, a vinda de Jesus. O momento da ceia tem esse significado, e para nós é muito importante. Então, próximo domingo, de manhã e à noite. Um recadinho dos adolescentes, primeiro e terceiro sábado, a partir desse próximo mês, todo primeiro e terceiro sábado, eles vão ter um encontro aqui na igreja, tá bom? Então, as programações vão sendo divulgadas, mas para você, pai, mãe, enfim, que tem um filho adolescente, então marque na sua agenda essas programações. Todo primeiro e terceiro sábado, essa programação aqui para os nossos adolescentes. Estamos preparando outras programações de outras faixas etárias, né? Então, essa aí tem sido uma bênção, porque eles já estão se reunindo e agora firmando essa data, né? Para não ficar, não sabe que sábado vai ter, outro sábado não. Então, todo primeiro e terceiro sábado vai ter programação para os adolescentes. Um outro recadinho importante também para nós é falando sobre missões nacionais. Então, começa agora no mês de setembro, e queria apenas detalhar algumas ações da nossa igreja. Queria que você participasse. A primeira delas, né, toda igreja deve fazer isso, que é orando. Então, ore, né, por essa campanha, porque ela é uma campanha nacional, no Brasil inteiro. As igrejas batistas, né, aquelas que estão se envolvendo nessa campanha, estarão fazendo esse trabalho. Então, por favor, ore na sua casa por missões, pelos missionários,
pelas igrejas, né? Dedique um tempo do seu dia, da sua semana, para você orar especificamente por esse trabalho. Lembrando também que nesse período a gente também sempre oferta, né, um valor especial para missões, né? A gente, como igreja, junta todo o valor de oferta e a gente manda para a agência missionária e eles vão distribuir para os missionários, para os campos, né, no Brasil inteiro. Então, vá orando ao Senhor, aquilo que Ele colocar no seu coração, você pode participar. Lembrando também que toda a liderança, ela participa também, tá bom? A gente sempre desafia a liderança, os líderes de ministérios, enfim, para participar, porque nós, né, somos o exemplo. E aí trazemos para a igreja esse desafio também de ofertar. Além de orar, você pode ofertar. Também nós temos uma ação de uma semana de jejum e oração. Vai ser no dia 5 a 11 de setembro. Os irmãos, né, que são, tem mais tempo aqui da casa, a gente sempre faz, né, de tempos em tempos, um momento de jejum e oração. E esse mês de setembro nós vamos fazer em prol de missões nacionais, para Deus abençoar, né, aonde a palavra está sendo levada, as pessoas, os povos, as cidades que estão sendo alcançadas. Então, no dia 5 ao dia 11 de setembro, estaremos nessa semana dedicando o jejum para Deus abençoar esse trabalho de missões. E também um convite aqui para você da nossa igreja, que no dia 7 de setembro vai ser um feriado. Então nós vamos ter o culto, aquela manhã com Deus, aqui na igreja às 9h30. A gente sempre faz na terça-feira, né, de manhã 9h30. Mas nessa semana do feriado, a gente vai fazer na quarta-feira, tá bom? Então não vai ter na terça, mas nós vamos fazer na quarta-feira, no mesmo horário aqui, proporcionando, né, esse espaço, esse momento, para mais irmãos estarem aqui. Como é um feriado, né, está próximo ali da terça-feira, então terça-feira a gente sabe que nem todo mundo pode estar por causa de trabalho, enfim, uma série de compromissos. Então, como vai ser um feriado, a gente quer proporcionar esse momento para mais pessoas. Então, às 9h30, na quarta-feira, nós vamos ter esse culto aqui, orando pelas famílias, por toda essa questão de missões, tá bom? Porque é muito importante a gente ressaltar e intensificar as nossas orações e jejum em prol de missões, né? Tem pessoas que representam a gente, então a gente precisa aí estar envolvidos nessas questões, levando a palavra, abençoando a vida deles, ofertando também, fazendo a nossa parte como igreja local para abençoar essas pessoas que estão no Brasil inteiro, né? Porque elas têm um chamado, elas estão ali se dedicando, levando o amor de Deus, a salvação em Cristo Jesus. E nós, como igreja, você que tem o seu trabalho, você que estuda, que não pode estar lá, né, no campo missionário, mas nós, como igreja local, aqui nós podemos dobrar o nosso joelho, orar por missões, abençoar a vida dos missionários que estão aí espalhados neste Brasil. Tá bom, queridos? Bom, falando esses recados, agora nós vamos continuar louvando a Deus com o nosso dízimo, nossa oferta. Nós temos esse privilégio. Quero deixar aqui um versículo com os irmãos, da palavra de Deus, que diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar sua riqueza. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios capítulo 11, versos 24 e 25. Então, é importante a gente entender que todo esse momento de dízimo e oferta, ele é para abençoar outras vidas, outras pessoas. Por exemplo, né, fazer uma coisa bem prática aqui, o ministério infantil. As crianças dependem dos adultos, as crianças, elas ainda não trabalham, então a igreja, ela investe nelas, né, com material, ali atividades que elas vão ter durante essa noite e assim por diante. Então nós, nesse sentido, estamos dando alívio para outros, né? Que a gente contribui, a gente oferta, a gente dá o dízimo, então nós estamos abençoando, dando alívio para outras pessoas. E assim também, até nesse sentido, a gente pode entender que algumas pessoas, por estarem desempregadas, alguma questão financeira aí complicada,
Quando a gente dá o nosso dízimo, às vezes a gente está ajudando aquele que está necessitado, que está passando por necessidade. Irmãos, com certeza já ouviram falar, né? A gente compra remédio para as pessoas que passam por necessidade, a gente ajuda pais de famílias quando estão desempregados, enfim, tudo isso vem através do nosso dízimo e da nossa oferta, né? Que a gente, além de outras coisas como igreja local, a gente tem como despesa normal, água, luz, enfim, toda a estrutura para ser mantida, mas a gente está dando alívio, ajudando outras pessoas também para serem abençoadas. Então, a palavra de Deus diz que se a gente dá alívio aos outros, a gente abençoa os outros, nós também seremos abençoados, tá bom? Então pense nisso e você tem essa oportunidade de entregar o seu dízimo e a sua oferta agora no culto, tá bom? Através do envelope ou de um Pix que você pode fazer, mas não esqueça, né? A gente tem falado sempre, para você mandar o comprovante para o tesoureiro ali, dar entrada, né, nesse valor, ou se você preferir também, temos a maquininha lá atrás, fique à vontade, tá bom? Você faça aquilo que é melhor para você nesse momento, não esquecendo que é um momento de adoração, tá bom? Você tem que entender que esse é um momento de glorificar o nome do Senhor, Ele te dá essa oportunidade, é um privilégio ser dizimista na igreja e você trazer a sua oferta, né? A gente saber que se você quiser dar hoje até a sua oferta de campanha de missões, escreva no envelope, tá bom, irmãos? Isso é muito importante. Talvez para alguns isso não pareça tão importante, mas para quem administra, né, esses recursos, é muito importante a identificação. Então, se você hoje sentiu no coração, eu vou doar para missões, escreva no envelope, olha, R$10, 20, ou o que Deus colocar no seu coração, então escreva missões, para que a gente direcione esse valor para missões, tá bom? Se você deixar o envelope em branco, a gente não vai adivinhar. Aí o que nós vamos entender, né? Os tesoureiros, é uma oferta, né? Então eles vão lançar como oferta, mas se você quer destinar esse valor para missões, então, por favor, escreva missões. Na verdade, até no envelope, né, já escrito. É que geralmente eu sempre faço a transferência da minha doação, então, mas no envelope, né, está escrito aí, missões. Então, escreva o valor para que o tesoureiro possa identificar e direcionar esse valor para missões nacionais. Nós não queremos ficar com nada que é destinado para a igreja, né? Se você, com amor, entendeu essa mensagem, então nós queremos, se você quer doar, a gente vai destinar a isso. A igreja não pode reter, né? Mas você precisa identificar que é para determinado motivo ou propósito, escrevendo aí no envelope, tá bom? Vamos ficar de pé para a gente orar nesse momento. Antes vamos consagrar ao Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta. Lembrando também que os intercessores estarão aqui à frente. Se você tem algum pedido de oração, você pode fazer isso também, escrevendo num papel, e a gente vai estar orando pela sua vida esta semana, tá? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, mais uma vez em Tua presença, nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio, porque reconhecemos que é uma oportunidade que nós temos nesta noite de dedicar o nosso dízimo e a nossa oferta. Obrigado porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades e vamos continuar crendo que Tu és aquele Deus que cuida de nós, que nos dá a provisão e vai multiplicar tudo aquilo que nós consagramos ao Senhor. E nesse momento nós consagramos o nosso dízimo e oferta ao Senhor, para que através desses recursos possamos fazer a Tua obra, Pai. Agora, como foi mencionado, missões nacionais, possamos, ó Deus, nos envolver de alguma forma, a começar pela oração, mas sabemos que há muitas outras coisas que podemos fazer. Também queremos, ó Deus, dedicar parte da nossa oferta para missões, porque sabemos que há homens e mulheres, famílias inteiras que estão se dedicando no campo missionário.
pregando a palavra, preocupada com aquele que está perdido. E nós queremos, como igreja local, orar e investir recursos financeiros nessas vidas, Pai. Por isso, abençoa a nossa campanha que vamos ter agora em setembro. Que o Senhor abençoe o teu povo com generosidade, a gente tenha liberalidade para poder ofertar, enfim, ó Deus, aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Nós não queremos fazer nada que esteja além daquilo que nós podemos, mas com amor, com alegria, saber que vamos abençoar a obra do Senhor. Por isso, ó Pai, abençoa desde já, os nossos recursos, abençoa o nosso lar, a nossa família, o pai, a mãe, os filhos, abençoa a nossa geladeira, a nossa despensa, a mesa, o pão nosso de cada dia, que tenhamos sempre todas essas necessidades supridas pelo Senhor. E abençoa a tua igreja também, Pai, para que nós possamos ter sabedoria em administrar esses recursos, Deus. Que a gente não faça as coisas do nosso jeito, do nosso coração, mas que sejamos dirigidos pelo teu Espírito Santo, até mesmo nesta área, nesse assunto, Pai, de finanças, de dinheiro. Nós sejamos conduzidos pelo Senhor para que possamos investir, abençoar a tua obra de forma que seja a tua vontade. Fica conosco, Pai, no decorrer desse culto, continua falando ao nosso coração e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós cantamos sobre um Deus que é bom, sobre um Deus misericordioso, sobre um Deus que é fiel. Te amo, Deus, pois tua misericórdia nunca falhou. Estou seguro em tuas mãos. Do momento em que levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus em todo tempo. Em todo tempo és fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei
pode cantar que Ele é fiel e que Ele é bom? Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Que você não se esqueça o quanto Deus é bom, o quanto Ele é fiel na sua vida. Amém? E essa próxima canção diz que o Senhor, Ele está aqui neste lugar. Diz que Ele está aqui para mudar histórias, para mudar destinos. Ele é a luz na escuridão. Esse é o nosso Deus. Amém? É esse Deus maravilhoso que você veio aqui para buscar. É esse Deus maravilhoso que você dobra os seus joelhos e coloca as suas necessidades. É esse Deus maravilhoso que escuta as nossas orações. Ele pode mudar os destinos, pode transformar histórias. Eu creio. Você crê? Amém. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui. Ele muda destinos, mudando o destino. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adoro. Diga assim: o meu Deus é um Deus de milagres. Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho. Ele é luz. Meu Deus, este é quem Tu és. Mais uma vez. Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Estás aqui, estás aqui, tocando os nossos corações. Amém? Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Levante as mãos e cante ao Senhor. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz
voz para cantar que o seu Deus é um Deus que pode fazer todas as coisas. Meu Deus, mais uma vez, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Olha agora, me sustenta até quando não vejo, me sustenta, porque Ele está no controle, pois tu estás no controle. Mais uma vez, me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, porque Ele estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. A igreja, meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto. Meu Deus é. Quando a gente canta canções assim, a gente se lembra de alguns textos tão maravilhosos. E eu estava aqui adorando com os irmãos e lembrei de um texto que ele fala muito no meu coração, aonde Deus, usou a vida de Moisés. E lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 5, para a gente lembrar, desse Deus que faz milagres. Que não adianta só cantar, mas a gente precisa crer. Porque cantar, a gente está aqui no ambiente que nos conduz a isso. Mas às vezes é difícil crer no milagre no meio da semana, quando você recebeu uma notícia ruim, um telefonema, um WhatsApp, não sei, né? E a palavra de Deus, ela diz assim: isso é só para aquecer a nossa fé. Durante os 40 anos, escute isso. Eu sei que você já conhece esse texto, mas tem coisas que precisam ser lembradas, Durante 40, não estamos falando de 4 dias, 4 semanas. Durante 40 anos, em que vos fiz caminhar pelo deserto, disse ele, nem as vossas vestes, tampouco as vossas sandálias se gastaram. Dá para imaginar isso, irmãos? Dá para parar para pensar nesse momento que nós estamos aqui louvando o Deus que governa céus e terra. E aí eu leio, você está ouvindo um versículo, um trecho da palavra de Deus, onde diz que em 40 anos, enquanto o povo atravessava aquele deserto, enquanto o povo de Deus estava ali, não sei nem se você já teve a experiência de viajar para um deserto, Acho que ninguém quer, Acho que é ir para outros lugares, uma praia, alguma coisa assim, Mas vamos imaginar, vamos levar nossa mente para esse lugar agora, um instantinho, se me permite isso. E aí diz assim que naquele lugar que não sobrevive nada, a não ser aqueles animais que já são daquele habitat, Eles habitam ali, eles nasceram ali e são propícios para aquele ambiente, mas lá não prospera as coisas. Lá não tinha uma Renner, uma loja assim, eu estou precisando de um sapato, vamos no shopping comprar.
Ah, essa camiseta ela já está meio batida, então, né, já está furadinha. Vamos comprar na Riachuelo. Hoje a gente tem essa possibilidade, né? Faltou alguma coisa, a gente tem como procurar e a gente acha. Mas ali era dependência total de Deus. E aí, né, como diz o texto, numa outra versão, não se envelheceu sobre vós a vossa roupa, nem o sapato do seu pé. Irmãos, isso aqui é são palavras para a gente entender que assim como Deus cuidou do povo de Israel, Ele também está cuidando de você, amém? Talvez você não esteja vendo, né? Porque a luta, muitas vezes, não nos faz enxergar alguns detalhes da vida que Deus tem nos dado. Como, por exemplo, só para os irmãos terem uma ideia, e a gente tem pedido, né, que os irmãos se lembrem nas suas orações de algumas pessoas, principalmente da Sarinha. Amanhã ela vai ser levada pela mãe dela, Lídia, no hospital. Ela tem uma consulta muito, muito importante, que amanhã vai ser definido o tratamento que ela vai fazer. Não sabe, né? Eu mencionei, tenho falado para alguns grupos que a gente tem de oração, que ela está com um tumor no maxilar, né? E na verdade não é um, são vários. Nós temos acompanhado o caso da Fernanda, a esposa do Ricardo. São novos na nossa igreja como membros, e graças a Deus, a última notícia que eu tive, resumindo para os irmãos, ela tem tido uma boa melhora, né? Ela tem melhorado. E olha que interessante, às vezes a gente faz coisas, é por isso que eu estou falando assim, esse versículo é para a gente colocar no nosso coração, irmãos, porque a gente vai para lá e para cá, a gente toma um copo de água, coisa natural, a gente vai almoçar, vai jantar, são coisas que fazem parte da nossa rotina. A gente escova os dentes, a gente ora antes de dormir. Então a gente às vezes não percebe que tudo isso é bênção de Deus. Sabe, você poder levantar a sua mão nesse gesto, levar o garfo, parece bobagem que eu estou falando, mas você vai entender o que quer dizer. Às vezes você levantar a sua mão, sabe, levar a comida para a sua boca, que coisa maravilhosa. É uma rotina que a gente faz todos os dias. Mas o Ricardo, eu tenho liberdade para falar isso. Ele falou: pastor, eu estou muito feliz porque os médicos já liberaram, né, para a Fernanda começar a comer comida sólida. Ah, pastor, tá para você, que você faz isso todo dia, mas para as outras pessoas que estão, e ela vai vencer em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém, queridos? Mas para um ser humano, uma pessoa, uma irmã querida, um casal querido nosso, que está passando por isso, uma coisa que você passa tão naturalmente. Por isso que a gente tem que dar valor a cada detalhe, a cada manhã que você levanta, porque você não sabe o dia de amanhã. E a palavra de Deus, ela está dizendo que 40 anos, eu não sei aqui, né? Eu não preparei essa palavra teologicamente. Eu não estou dizendo: ah, pastor, quer dizer então que o camarada saiu com aquele sapato lá do Egito e ficou 40 anos usando aquele sapato, então não gastou nada. Eu não sei, querido, eu não estudei essa noite para trazer essa palavra para você. De repente eu posso até essa semana preparar, se isso Deus colocar no meu coração. Mas o que eu quero dizer para você, e o que eu entendo nessa noite, é que nós estamos diante de um Deus que cuida de nós, assim como cuidou daquele povo 40 anos. Irmão Ronaldo, por favor, vem aqui orar, né, por esse casal, pela Sara amanhã, que vai fazer, né, essa consulta lá no médico, tá bom? E então, irmão, valoriza, viu, minha irmã? Levantou, está respirando, glória a Deus. Oh Deus, não está do jeito que eu queria a minha vida, sabe? Não estou num emprego legal, a minha família precisa ajustar alguma coisa, eu moro numa rua meio que bagunçada, porque só tem vizinho. Isso dá glória a Deus, querido.
Dá glória ao Senhor. Dá glória ao Senhor. Ah, pastor, essa semana eu só comi arroz com ovo. Que maravilha, né, Ronaldo? Que maravilha, um ovinho, né? Um ovinho, um pãozinho molhado ali. Eita, nós. Eu nem jantei ainda, ó. Falando sobre essas coisas. Dá glória a Deus. Comi um arroz, um feijão, uma batata frita. Olha, meu Deus. Um bife. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Sabe por quê? Não é olhar, eu não gosto muito de falar isso, mas eu preciso falar isso. Mas tem pessoas piores do que nós. Isso é inegável. Eu não posso olhar o problema do outro e falar, eu estou bem, eu estou legal. Eu não gosto muito de falar isso, né? Mas de certa forma, a gente também tem que pensar sobre isso. Se a minha vida não está ainda do jeito que eu gostaria, e aí tem um outro lado teológico, né? Porque será que Deus quer que você viva o jeito que você quer? Aí é uma outra questão, mas vamos ficar nisso. Sabe, a gente está melhor do que muitas outras pessoas no mundo inteiro, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro que de repente está morrendo de fome. Eu, né, como pastor, a gente perdoa, não precisa pegar esse tempo aqui para falar isso para a gente, antes de orar, mas a gente recebe, irmãos, relatos missionários do mundo, nações, pessoas, povos, que às vezes as pessoas comem resto de comida. Não precisa ir muito longe, aqui no Brasil já acontece isso. Volto a dizer, eu não estou falando isso para a gente falar, oh, eu estou legal, né? Problema dos outros. Não, eu não gosto de falar isso. Mas tem horas que a gente precisa lembrar que tem gente mais necessitada do que eu e você. E de repente, você está chorando de barriga cheia, né? Está aí, ó. Está bem. Deus está derramando bênção. Deus está com a graça, a misericórdia dele, favor dele. E você, que dia hoje? Vai viver na pele dos outros, que de repente está pior que você, né? Uau, muita coisa, né? Mas a palavra de Deus diz que nesses 40 anos não se gastou as sandálias daquele povo. Deus sustentou eles. Queridos, nós servimos ao mesmo Deus. Ao mesmo Deus, não mudou. E eu creio que é esse Deus que nos sustenta. Talvez você esteja até no deserto, mas é ali que Ele vai te sustentar. É ali que Ele vai cuidar de você. É ali que Ele vai dizer, olha filho, eu estou aqui. Você acha que não, mas eu estou aqui. Vamos orar, né? Senão eu vou parar. Amém? Vamos dobrar o vosso serviço, o propósito dessas orações, amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, agradecemos ao Senhor, meu Deus, agradecemos por esse momento, agradecemos por esse começo de culto, por esse andamento desse culto, ao qual o Senhor tem falado, Senhor. O Senhor tem falado através dos louvores para os nossos corações, o Senhor tem falado através dos dízimos aos nossos corações, o Senhor tem falado ainda agora através dos lábios dos pastores para os nossos corações e aqueles que estão em seus lares aí ouvindo, Senhor. Agradeço ao Senhor pelo Deus que Tu és, porque o Senhor ainda hoje fala, porque o Senhor ainda hoje opera os milagres em nosso meio, Senhor, e colocamos diante da Tua presença, Senhor, colocamos diante da Tua presença a Sarinha, Senhor, que está passando por esse processo em sua vida, junto com seus familiares ali, Senhor, e eu gosto, Senhor, eu gosto de surpresas, Senhor, surpresas advindas do Senhor, quando o Senhor se demonstra diante das situações. Por isso estamos clamando ao Senhor para que o Senhor venha nos surpreender, Senhor, venha nos surpreender, curando ali a Sarinha, Senhor, cura, Senhor, cura tua filha, Senhor, cura ali, remova, Senhor, remova toda essa enfermidade
enfermidade. Surpreenda nós com essa bênção divina do Senhor para com a sua vida, Senhor. Continue demonstrando o Deus que Tu és, Senhor, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus fiel, um Deus que opera os milagres ainda nos dias de hoje, Senhor, que não se esquece dos seus, em nome do Senhor Jesus. Também para com a Fernanda, Senhor, para com o seu esposo ali, para com o seu marido, Senhor, em nome do Senhor Jesus, continue, Senhor, continue sobre esse processo, Senhor, continue se fazendo presente ali sobre a vida da Fernanda, Senhor. Restaura a tua filha, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Que não fique nenhuma sequela sobre a vida da tua filha, que ela possa chegar aqui louvando e adorando ao Senhor pelo milagre advindo do Senhor para com a sua vida, em todos os sentidos, Senhor, em todos os sentidos, porque eu creio que o Senhor tem uma obra maravilhosa sobre a vida desse casal ainda, Senhor, e não aceitamos nenhuma operação do adversário, repreendemos todo o intento do adversário, tudo aquilo que quer travar, bloquear e causar dano, Senhor, em nome do Senhor Jesus é que clamamos, Senhor, porque depositamos a nossa fé no Senhor, cremos unicamente no Senhor, porque só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos cantar, a igreja, adore ao Senhor. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Deus seja louvado. Senhor, obrigado, Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 6. A partir do verso 8. A palavra do Senhor, ela diz assim: o Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará a roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha
Arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Amém? Pode se assentar, por favor. O Antigo Testamento, ele fala muito sobre essa questão de fogo, de altar. Vale ressaltar que no Novo Testamento, hoje, a igreja, nossa vida, o nosso coração é o altar de Deus. Já quero deixar isso claro para você. Mas no Antigo Testamento nós vemos que o altar, ele era algo muito importante na vida de alguns homens e do povo de Israel. Quando a gente lê aqui, né, sobre essa questão, onde Deus deu um regulamento para Arão, que era sacerdote, e falando através de Moisés, que era o líder da nação, Deus queria mostrar para o povo que era muito importante a presença dele no meio do seu povo. E quando nós lemos essa ocasião, esse texto, nós precisamos ter alinhado no nosso pensamento, né, essa questão de que a presença de Deus, ela era muito importante no meio do seu povo, porque através disso, né, aonde Deus se manifestava, Deus realizava os propósitos dele, que ele tinha ali no meio do seu povo. Hoje, né, nós sabemos que a presença de Deus, ela é extremamente importante nas nossas vidas. Quando a gente lê no Novo Testamento, a gente lê um dos versículos para os irmãos lembrarem, que nós somos templo do Espírito Santo, né? Nós somos o templo. Então, o Espírito Santo, ele habita nas nossas vidas, dentro de nós, no momento em que a gente aceitou Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Antes, nós não tínhamos o Espírito Santo. Antes, nós estávamos, como diz a palavra, distantes de Deus, né? Nós estávamos longe da graça de Deus. Mas, através da misericórdia do Senhor, nós fomos alcançados. E o dia que nós nos convertemos, que nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo veio sobre nós, começou a habitar em nós, e nós somos esse altar de Deus. E a gente precisa, de tempos em tempos, olhar e ver como é que está esse altar do Senhor. Como é que está a nossa vida com Deus? Vale ressaltar aqui, antes da gente entrar nesse caminho, eu anotei aqui, para você ter uma ideia, como era importante o altar na vida de algumas pessoas. Por exemplo, Abel, lá no livro de Gênesis, já mostrava que ele tinha um altar diante de Deus. Outros personagens para você ver, né, que nenhum passou em branco. Todos eles tinham um altar, uma experiência, e o altar tinha esse simbolismo, um compromisso, uma aliança com Deus. Noé, quando ele saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar a Deus. Outra pessoa, Abraão, ele tinha um altar também erguido, não só uma vez, mas na sua trajetória, na sua jornada de vida com Deus, ele teve vários altares. Jacó também foi uma outra pessoa que na sua experiência, na sua caminhada com Deus, ele levantou altar. Moisés, Arão aqui especificamente, que nós estamos vendo aqui no texto, mas por exemplo, Josué, Gideão, Samuel, Davi, Salomão, Neemias, no Antigo Testamento nós vemos esses homens erguendo um altar para Deus. E o que era feito nesse altar? Era oferecido holocaustos, sacrifícios. Eu não quero entrar nesse detalhe, né, porque existem vários tipos de sacrifícios no Antigo Testamento, mas o que é importante a gente pensar, que o altar
naquela época, ela simbolizava essa questão de compromisso com Deus, de aliança com o Senhor, de algo que Deus fez na vida deles e em resposta de gratidão ou de algum ato deles mesmos, dizendo: olha, Senhor, a partir de agora eu vou adorar ao Senhor, a partir de agora eu vou ser uma pessoa diferente. Então eles erguiam altares. Então no Antigo Testamento a gente vê esses homens que eu citei para vocês, vários motivos que eles erguiam os seus altares. E o fogo também era muito importante, porque poderia se construir o altar, poderia se colocar ali o sacrifício, mas se o fogo não consumisse, não adiantaria nada, estaria alguma coisa incompleta, né? É como, de repente, aqui para as mulheres: hoje eu vou fazer um bolo, eu posso colocar a farinha, o óleo, algum tempero. Estou falando aqui, vocês veem que eu cozinho bem pra caramba, né? Mas o que eu me lembro aqui, né? Coloca ovo, farinha, quem faz o bolo lá é a Ju, né? Leite. Aí, Ju, me ajuda aí, pelo amor de Deus, dá umas dicas. Manteiga, óleo e tal. Mas vai que esquece de algum ingrediente. Eu sou péssimo em cozinhar, só sei fazer miojo. Não, eu cozinho, eu faço algumas coisas, né, Ju? Algumas coisinhas eu faço, né? Mas veja bem, vamos deixar esse assunto de lado. Mas veja bem, vai esquecer de algum ingrediente. Como diz aí a juventude, deu ruim. Esquecer fermento, não deu certo. Não vai ficar do jeito que você queria. Quando a gente olha, né, para essa questão do altar, do fogo, do sacrifício, do holocausto, se faltasse algum desses elementos, não estaria do jeito que Deus gostaria. Hoje, como eu mencionei para os irmãos, a gente precisa avaliar a nossa vida e ver se está faltando alguma coisa. Você está na igreja, você ora, você faz jejum, você faz as suas orações, amém, glória a Deus. Mas, de repente, nessa noite, e se Deus colocou essa palavra no nosso coração, é tempo da gente ajustar alguma coisinha que Deus quer que a gente ajuste, né? Algum detalhe desse significado de altar, de fogo, de holocausto, da minha vida, o meu coração, o que precisa ser ajustado diante de Deus. Vale ressaltar aos irmãos que aqui nesse caso, desse texto, a gente sabe que algumas coisas, elas podem identificar que está faltando alguma coisa. Por exemplo, hoje, né, no nosso contexto, eu quero, né, falar para te ajudar de repente a identificar alguma coisa se você está dentro disso. Quando a gente negligencia a palavra de Deus. De repente, né, você que está aí na sua vida, trabalhando, tendo sua família, mas a palavra de Deus, ela não tem sido a prioridade na sua vida. Então está faltando alguma coisa. Você precisa arrumar esse altar. De repente, na sua vida, a oração não é mais a sua prática diária, não é mais a sua rotina. Pastor, mas eu oro, sabe? Quando eu vou jantar, eu oro lá, sim, isso aí eu faço. Mas sabe, irmãos, quando eu falo sobre ler a palavra, quando eu falo sobre orar, coisas tão básicas, a gente precisa entender que não é aquela coisa mecânica e automática. Quando a gente fala sobre oração, sobre jejum, sobre você ler a palavra, nós estamos falando de uma intimidade maior com Deus. Não é aquela coisa, sabe, como você chega de repente alguém no seu trabalho, no seu serviço, e ele põe lá o cartão, acho que hoje é mais cartão magnético, né? Ela passa lá e a catraca libera a entrada dela, pronto, entrei no trabalho, vamos lá, para a rotina do dia a dia. Deus não quer isso de nós, irmãos. Ele deseja algo muito mais.
E me perdoa dizer, talvez alguns estejam até vivendo essa realidade. Algumas pessoas já estão no piloto automático, até mesmo vir para a igreja. Apesar que muitos ainda não vieram, né? Mas, tirando isso à parte, às vezes a gente entrou num piloto automático, sem ter, sabe, aquele momento de dobrar o joelho e esquecer do tempo. Sabe, de você ali ajoelhar ou sentar, se você não pode ajoelhar, mas você ter aquele momento com Deus até a hora que você ouve a Deus. A palavra do Senhor, quando fala lá em Mateus sobre oração, você tem, né, o motivo, entra no teu quarto, vai lá, separa esse tempo com o Senhor, fecha a tua porta. Isso não precisa ser literalmente, mas a gente está entendendo que é esse tempo que você precisa tirar com Deus. Fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e Ele vai te recompensar. Sabe, quantas pessoas, elas estão tão agitadas na sua vida, elas estão tão ocupadas, que às vezes ela não tem tempo, ela acha que é no bom sentido da expressão, não é o que eu penso, mas é a expressão que se encaixa. Elas acham uma perca de tempo você ficar lá, talvez meia hora, 40 minutos, 1 hora orando. E quando a gente olha, né, até na história, homens de Deus, homens que foram usados pelo Senhor, eles passavam horas e horas orando. Horas orando. Sabe? E a gente muitas vezes não quer preparar o nosso coração através da oração, de ouvir Deus. Não, Pai, eu só vou sair desse lugar até o momento que o Senhor falar comigo. Estou falando que você vai mandar em Deus, Ele é dono de tudo. Entenda bem minha colocação. Não dá para eu ficar explicando tudo aqui nesse sentido, mas eu quero dizer para você assim, que tem uma hora que você precisa parar para pensar e falar: será que os meus momentos com Deus realmente são um momento com Deus? Aonde eu paro e dizer assim: Deus, eu não vou falar nada, eu só quero aqui ouvir o que o Senhor vai falar para mim. Porque oração também é isso. A gente acha que oração é só falar. Isso aí é um monólogo, que só você fala. Mas a gente precisa, sabe, simplesmente sentar, parar e orar assim, falar algumas coisas e dizer: Deus, agora eu vou ficar quietinho aqui e eu quero ouvir o que o Senhor vai falar para mim. Enquanto o Senhor não falar, eu não vou fazer nada. Eu quero dizer assim, eu não vou tomar nenhuma decisão precipitada. Enquanto o Senhor não falar no meu coração, me der um direcionamento desse assunto, eu não vou me posicionar em nada. Sabe, a gente tem que estar, meus irmãos, preparando o nosso coração para que o fogo de Deus possa vir. Quando a gente fala sobre esse altar, é nesse sentido, quando você lê a palavra do Senhor, e aí você está preparando o teu coração para que a voz do Espírito Santo, ela possa se encaixar na necessidade que você tanto anseia. E às vezes as pessoas: não sei, olha, a minha vida está tão, fria, está tão indiferente, vamos viver na vida. Por quê, queridos irmãos? Porque talvez aquela pessoa, ela não tem lido a palavra do Senhor. Eu estou falando aqui, arroz com feijão, que a oração é a palavra, mas muitas vezes a gente não pega nem para fazer o simples, o básico, porque a nossa vida é tão corrida, a gente está tão cheio de coisa para fazer, que não tem tempo para encaixar a palavra, a oração, a devocional, a voz de Deus dentro de nós. O altar precisa ser preparado. Aqui, quando a gente vem, entenda bem, entenda bem a minha colocação, é o ápice das coisas, porque amanhã você já tem que estar pedindo: Deus, no domingo fala no meu coração. Na terça-feira, você já tem que falar: Deus, usa nossos irmãos lá, que estão sempre, não que sejam melhor, mas que estão lá na frente, para Deus usar eles.
porque eu quero ouvir a tua voz no domingo. Na quarta-feira, Deus, eu quero ouvir tua voz, eu quero ver os meus irmãos ali na igreja juntos, a gente como uma família espiritual. Sabe, os dias da semana é uma preparação para que no domingo Deus derrame o fogo dele sobre nós. O altar que é o nosso coração, ele precisa estar sendo preparado para que o fogo possa consumir aquele holocausto que nós estamos oferecendo. Sabe, às vezes a gente vê que o fogo ele está se apagando na vida de algumas pessoas. E isso, meus irmãos, não pode acontecer conosco. Não pode. Sabe, vai acontecer de apagar o fogo se o seu altar não estiver preparado. Isso vai acontecer. Como é que, sabe, a gente vê que de repente o fogo está se apagando? Por exemplo, quando você começa a duvidar de Deus. Quando de repente, né, as tempestades, as lutas da vida começam a sufocar você. Frequência na igreja, isso tudo são evidências de pessoas que estão permitindo o fogo de Deus se apagar nas suas vidas. São evidências, irmãos, porque não é normal aquele que é cristão, aquele que é salvo por Cristo, ele dizer: eu não tenho orado ultimamente, eu não tenho lido a palavra, eu não tenho ido na igreja, não estou servindo a Deus em nenhum ministério. Então, sabe, de repente, são pequenas ações como essa, que a gente pode, de repente, perceber e ser evidências que o fogo de Deus está sendo apagado naquela vida. E a gente não pode permitir isso, irmãos. Porque, de repente, uma vez o fogo apagado, isso tudo, para acender novamente, pode custar algo de nós. Então é melhor você manter ele aceso, ele aquecido. E é justamente isso o que esse texto está tratando, né? Hoje, é claro, aplicando para nós, no nosso dia a dia. Mas aqui, nesse caso, desse texto, está falando que o fogo, ele deveria arder continuamente. Está na minha Bíblia, eu acredito que na sua também, no verso 13 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar. O que isso quer dizer, irmãos? Que naquela época o sacerdote, ele tinha que alimentar aquele fogo diariamente. E tem pessoas que às vezes alimentam o seu fogo uma vez por semana, uma vez por mês, e olhe lá, hein? Mas a palavra de Deus está dizendo o quê? Que esse fogo, ele tem que arder todos os dias. O que é que nós estamos fazendo para que esse fogo continue aceso? A palavra de Deus aqui, ela nos dá um direcionamento. Por quê? Primeira coisa, as cinzas daquele altar tinham que ser removidas. Era uma das funções do sacerdote. Por quê? A cinza, ela poderia apagar o fogo. Então ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que tirar a cinza, e também a segunda coisa, ele tinha que colocar novas lenhas, para aquele fogo se manter aceso. Hoje, quando a gente pensa na nossa vida, por favor, reflita sobre isso. Quais são as cinzas que estão apagando o fogo de Deus na tua vida? Sabe, aquele fervor que você tinha de repente, né? Aquele prazer, aquela alegria de servir ao Senhor, de adorar a Ele. Eu estou com muito problema. Isso não é motivo para fazer o fogo de Deus se apagar na tua vida. E aí você tem que fazer o quê? Retirar essas cinzas, sabe, coisas do passado que muitas vezes ainda alimenta o teu coração, e que não faz você avançar, não faz você tomar uma decisão, não faz você se posicionar, porque você está preso às cinzas do passado.
porque me fizeram isso, me falaram aquilo, sabe? Esquece isso, porque o passado não vai voltar e não vai mudar nada na sua vida. Agora, na verdade, a cinza que você está acumulando, isso sim pode mudar. Vai te deixar cada vez mais frio. Vai te deixar cada vez mais sem esse fogo de Deus no teu coração. Porque às vezes você está remoendo, né? Porque isso, porque aquilo, né? Se tornando vítima ou até sendo vitimista do que fizeram para você. Não estou querendo ser indiferente às dores do teu coração, mas a verdade, irmãos, é que a página mudou, a página virou, e você vai ficar preso até quando com essas coisas? As coisas do passado. Quando a gente traz essa realidade hoje para a gente, né, que o sacerdote, ele tinha essa função de tirar todo dia aquela cinza, é porque Deus sabia que aquela cinza poderia atrapalhar o fogo. Hoje, né, aplicando para a nossa realidade, se você deixar cinzas acumularem dentro de você, no seu coração, no teu altar, isso não vai fazer você crescer, você prosperar no sentido espiritual, de você desenvolver, encontrar o teu propósito de vida. Você tem que entender isso e sabe, dizer: Deus, essa noite eu quero limpar toda a cinza do meu coração, não é tudo aquilo que aconteceu e que me faz lembrar sabe, e vira uma coisa esquisita. Eu não quero viver mais essa realidade. Por quê? Deus está falando para a gente tirar, limpar e colocar lenha nova, porque é isso que vai ser o combustível para você continuar. É isso que vai ser o combustível para nós, que muitas vezes passamos por lutas e estamos aí, sabe, de repente sobrevivendo nos desafios da vida, mas são lenhas novas que fazem a chama continuar acesa pelo Senhor. Porque não se engane, os problemas e as lutas que a gente passa, isso também pode apagar o fogo de Deus dentro de nós. De repente, uma oração que ainda não foi atendida, que de repente você está: mas pastor, eu já oro por essa necessidade há 10 anos, há 20 anos, e não estou vendo resultado, não estou vendo resposta sobre isso. De repente, né, então você tem que mudar a sua oração, porque até Deus não quer atender isso. Não sei. Mas para você entender, você tem que tirar essa cinza, você tem que remover isso. E era isso que o sacerdote fazia todos os dias, porque todos os dias você é bombardeado com notícias, todos os dias alguém de repente te maltrata, todos os dias de repente você ouve uma palavra do seu chefe que te desanima, porque todos os dias de repente a sua mulher, o seu marido ou até seu filho, porque isso acontece no meio de família, às vezes você é tratado do jeito que te magoa, que te chateia. Então todos os dias nós estamos sujeitos a essas cinzas dentro do nosso coração, mas todos os dias a gente tem que limpar essas cinzas e colocar lenha para que a chama de Deus ela continue sendo acesa. Não que ela vá aumentar, não é essa a ideia, mas eu quero dizer assim, que ela continue todo dia acesa. O papel do sacerdote nessa ocasião, ela era muito importante. Por quê? Porque ele fazia isso 2 vezes no período de 24 horas. Então quando estava amanhecendo, ele ia lá, tirava as cinzas. Vamos pegar tipo um horário, vai. Às 6 horas da manhã ele tirava aquelas cinzas, né? Porque já ficou da lenha da noite. Ele tirava aquelas cinzas e colocava lenha nova para queimar o dia inteiro. Aí chegava de repente 6 horas da tarde, ele ia lá, retirava as cinzas do dia e colocava lenha nova para ficar consumindo durante a noite.
Então, ele fazia isso, estou aqui, né, citando aqui para nós, às 6 da manhã e às 6 da tarde, para que aquele fogo continuasse sendo queimado. Isso que o sacerdote precisava fazer. O que é que nós estamos fazendo para manter a chama acesa? Será que uma vez por semana, no domingo, será que é suficiente para manter essa chama acesa? Não sei. Quero aqui ser ousado e dizer, você está correndo perigo. Se você acha que vinha na igreja só uma vez no domingo, isso vai ser lenha para você queimar durante a semana, pode ser que alguma coisa aconteça nesse percurso. Não estou dizendo que não é importante estar no domingo na igreja, aprendendo, ouvindo, adorando a Deus, em comunhão uns com os outros. Sim, é fundamental. Mas lá na sua casa, durante a semana, o que é que você faz para alimentar essa chama de Deus no teu coração? Às vezes a gente alimenta o nosso coração, sabe com o quê? Com pensamentos ruins. Não vai dar certo, não vai acontecer, sabia que isso era comigo mesmo, Deus não ouviu a minha oração. Então às vezes é mais fácil nós nos apegarmos às coisas que não estão acontecendo, do que a gente alimentar o nosso coração com a chama de Deus, com a presença de Deus. O que eu quero dizer com isso, já estou encerrando, porque agora que eu vi o horário, como ele voa, mas assim, a gente tem que colocar a nossa vida no altar de Deus todos os dias. Todos os dias você tem que orar, clamar a Deus, todos os dias você tem que ler a palavra, todos os dias você tem que buscar a Deus em comunhão, todos os dias você tem que pensar nas coisas de Deus, assim como você pensa no seu trabalho, na sua família, as coisas de Deus não é diferente. Elas têm que estar acesas dentro do teu coração. Eu me lembro de um texto, até separei aqui durante o culto, que o apóstolo Paulo mesmo, ele fala para Timóteo, como ele dizia que era o seu filho na fé. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6, ele diz assim: por essa razão eu torno a lembrá-lo, que você mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Paulo disse isso para Timóteo. Volto a lembrá-lo. Então, se Paulo tinha que lembrar ele, é que ele não podia se esquecer que havia um dom nele, havia uma chama nele, havia algo de Deus na vida dele, que Paulo está dizendo assim: olha, mantenha viva a chama que está em você. Aqui na ocasião de Timóteo, né, Paulo diz que foi imposta a você com as minhas mãos. Paulo orou ali sobre ele, impôs as mãos sobre aquele rapaz, e que Paulo agora estava lembrando ele: olha, não se esqueça do que aconteceu na tua vida, aquela chama que foi acesa, não se esqueça disso. E aí é interessante que ele fala, né, no verso 7, pois Deus não nos deu, isso aqui é muito importante você entender, um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Por que Paulo falou essas palavras? Porque Deus não nos deu um espírito de temor. Logo depois que ele falou: olha, mantenha viva a chama, porque nós somos covardes. Nós sempre damos um passo atrás, diante dos desafios, do posicionamento que Deus quer de nossa vida. A gente sempre diz desculpas, a gente sempre usa muletas para as coisas de Deus. Pastor, mas a minha vida está muito corrida. Bom, irmão. Pastor, eu não vou na igreja porque a minha vida está assim, está assado. Pastor, porque eu estou doente, estou isso, estou aquilo. Pastor, não estou lendo a Bíblia porque eu tenho que cuidar da casa. Pastor, não estou orando porque, eu tinha que ir no mercado, no açougue, depois eu tinha que passar lá na vendinha, depois eu tinha que passar lá no tudo por R$1, e aí não deu tempo de orar, pastor. Agora eu cheguei em casa 11 horas da noite, estou cansado, vou dormir. É nesse sentido quando Paulo fala: olha, Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele nos deu um espírito de coragem, de todos os dias você se manter de pé,
de você dizer: Deus, usa a minha vida, se é na igreja, se é no trabalho, se é no meio da família, aonde quer que eu esteja, Deus, eu sei que há em mim um Espírito que me dá ousadia, que me ajuda, que vai me capacitar, porque a minha carne está dizendo não, porque a minha carne está dizendo eu sou fraco, porque a minha carne está dizendo eu não consigo, mas Paulo está dizendo: ei Timóteo, lembre-se, mantenha viva a chama que está dentro de você, com imposição de mãos foi feito isso, mas lembre-se, Timóteo, que dentro de você, nesse altar que é o seu coração, habita o Espírito Santo. Então, Timóteo, eu não quero covardia de você. Então, Timóteo, segue em frente. Então, Timóteo, se posicione diante daquilo que Deus te chamou, daquilo que Deus quer para a tua vida. E nós temos que entender isso muitas vezes, irmãos, que essa chama, ela não pode ser apagada, nem por nada, e nem por ninguém, e nem por nós mesmos. Que eu falei algumas coisas, né? Mas às vezes a gente nem precisa de gente para apagar essa chama. A gente mesmo está apagando. Pense sobre isso, por favor. O sacerdote, eu já estou terminando, ele colocava lenha todo dia. Parece uma coisa, sabe, tão banal, mas é o todo dia que vai alimentar aquela chama. É o todo dia. É o todo dia você fazer a sua oração, é todo dia você fazer o seu momento com Deus, é todo dia você ler a palavra, é todo dia você estar ali em comunhão com o Senhor, é todo dia você trocando aquela lenha, para que aquilo possa aquecer o teu coração, para que aquilo possa ser o combustível que vai fazer você seguir no teu propósito nessa vida. Quantas pessoas de repente estão aqui ou nos acompanhando na transmissão, que precisam renovar o seu propósito? Precisa renovar. Se não precisa renovar, precisa continuar colocando lenha. Não sei qual é o seu caso. Eu queria pedir para você ficar de pé, né? Por causa do nosso horário já avançou bastante, mas a gente vai orar. E aí você vê aí, né, no seu coração, como é que está o seu altar. Será que está uma chama bem fraquinha? Será que está uma chama bem fraquinha? Será que ela está se apagando? Será que ela está fraquinha? Ou será que ela já apagou? Ah, pastor, mas eu oro, eu leio, eu estou na igreja. Quando eu falo já apagou, queridos, é nessa questão mecânica, né? Será que a gente não está fazendo as coisas mecanicamente? Eu venho na igreja porque é o costume. Eu oro aquela oração: Pai, obrigado pelo dia, vou dormir, amém. E aí Deus queria, né, dos sacerdotes, justamente isso. Todo dia, ele precisava tirar as cinzas e colocar lenha nova. É o que Deus está falando para você nessa noite. É o que Deus está falando para mim, para você, para a igreja, de nós colocarmos lenha nova todos os dias, porque senão a gente está correndo o risco dessa cinza apagar a chama do nosso coração. E de repente você está aí: não, mas a minha chama está acesa, que bom, glória a Deus. Mas se você não limpar esse altar, se você não colocar lenha nova, essa chama está correndo o risco de se apagar. Então não chegue a esse ponto, não chegue a esse momento. É isso que o Senhor está falando para nós.
Feche seus olhos, vamos falar com Deus. E a equipe de louvor vai cantar essa música. Enquanto você recebe essa música, vai vendo o que Deus está falando com você. Se você quiser cantar, cante também. Eu vou cantar. Depois nós vamos orar. Pode fazer dessa canção a sua oração. Vamos lá, cantar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Cante conosco, levante suas mãos, adore a Deus. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar. Feche seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu quero que o Espírito Santo continue falando com você. Que é Ele que tem que falar, né? A gente só dá o recado de Deus, mas é o Espírito Santo que nos chama, que nos faz esse convite. É o Espírito Santo que nos convence. Eu quero que você tenha esse tempo com o Senhor. Por favor, não se distraia. Veja o que Deus quer de você nessa noite. Das cinzas que Ele quer que você remova do teu altar, do teu coração. Por favor, permita Ele agir na sua vida. Não saia aqui desse lugar sem ter essa experiência. Não se incomode com o horário. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Remova todas as cinzas que está abafando a chama de Deus no teu coração. Será que é algum pecado? Será que é um posicionamento que você precisa ter? Se Paulo disse isso para Timóteo, quem sou eu para não entender que Deus também está falando? Mantenha viva a chama do teu coração. Se Paulo disse isso para Timóteo, homens de Deus, Timóteo que escreveu 2 cartas do Novo Testamento. Paulo que escreveu isso. Mas se Paulo escreve isso, Timóteo, ei meu filho, e hoje a gente pode aplicar, ei minha filha, ei meu servo,
Ei, minha serva, mantenha a chama acesa no teu coração, porque Deus não te deu um espírito de covardia. Ele colocou em você um espírito de amor, de coragem, de equilíbrio. Remova essas cinzas. Tenha coragem de dizer essa noite: Deus, com a tua ajuda, estou removendo todas as cinzas do meu altar, do meu coração. Esta noite, Senhor, esta noite, aquilo que me prendia, Senhor, eu estou removendo do meu coração pensamentos, mágoas, ressentimento, rancor, ódio, raiva. Eu estou removendo essa cinza do meu coração. Indiferença, frieza. Eu estou removendo esta cinza do meu coração esta noite. E coloque lenhas novas. Coloque lenhas novas. Coloque lenhas novas para Deus aquecer o teu coração novamente. Se você não sabe, peça ao Senhor: Deus, quais são as lenhas que vão aquecer esse altar? Porque cada um aqui tem uma realidade. Só você sabe dizer o que foi que te levou um pouquinho mais para longe de Deus. Então o Senhor está dizendo para você: coloque lenhas novas. Aqueça esse teu coração novamente. Não deixe nada impedir. É isso que o Senhor está ministrando para você nessa noite. Oh Senhor, oh Deus, faz a tua obra em nossas vidas, Pai, nessa noite, no meio da tua igreja, Pai. Quantos que deixaram as cinzas apagar essa chama, quero te dizer isso, meu querido, minha querida irmã, você que está aqui nos visitando, enfim, você que está participando conosco desse momento. Não deixe chegar a esse ponto, aonde a chama será apagada. Não deixe, se você percebe, olha, a minha chama, ela está pequenininha, ela está diminuindo cada dia. Então nessa noite o Senhor quer te dar essa oportunidade de você colocar lenhas novas, para que essa chama seja contínua no teu coração, que ela seja diária, meu querido irmão, entenda isso. Ela tem que ser diária, todos os dias. Essa lenha, ela tem que ser o combustível que vai nos ajudar a enfrentar as lutas da vida, as afrontas de Satanás. Essa lenha nova que vai nos dar o combustível para manter a nossa vida espiritual, o propósito que Deus tem para nós na nossa trajetória. Então o Senhor está dizendo: coloque lenhas novas. Diga para o Senhor na sua oração: Deus, eu estou colocando aqui lenhas novas. Remove, Senhor, toda cinza, Deus. Talvez me permita aqui tomar alguns segundos a mais do seu tempo. Mas talvez, para alguns a cinza seja, sabe, alguma coisa que te afastou, que te trouxe tristeza, que está te causando tristeza. Então faça como o salmista: Deus, coloca um novo cântico nos meus lábios. Essa é a linha nova. É isso. É aquele fervor quando você orava mais. É aquele tempo que você investia lendo a palavra. É aquelas vezes que você se dedicava separando um tempo para jejuar, para se aproximar de Deus. É aquele tempo que você tinha prazer de falar de Jesus para outras pessoas. Coloque lenhas novas nesta noite. Coloque lenhas novas. Faça de nós, Pai, assim como o salmista, coloque um cântico novo nos nossos lábios. Coloque um cântico novo, Senhor. E muitos vão ver e temer o teu nome. Não sei o que o Senhor quer fazer aqui essa noite, Pai, confesso isso, mas uma coisa eu quero dizer: aquilo que Deus tem falado no nosso coração, para que você vá embora para sua casa com essa certeza
tire a cinza do teu altar, tire a cinza do teu coração, aquilo que te está atrapalhando, e coloque lenha nova. Vá para casa com isso no teu coração e deixa o Espírito Santo continuar agindo na tua vida. Não posso ficar mais tempo aqui, mas é isso. Senhor, declaramos, queremos tirar toda a cinza do nosso coração, toda a cinza, Deus, toda coisa morta que está lá dentro de nós, causando estrago. Tira, Pai, todas essas cinzas que nos atrapalham de ter experiências maiores com o Senhor. E queremos colocar lenhas novas, Pai, lenhas novas, Deus, para que essa chama do nosso coração, ela não se apague, para, como diz a tua palavra, para que o fogo, ele continue ardendo diariamente, todos os dias. Deus, em nome de Jesus, Tu sabes o que cada um de nós precisamos retirar do nosso coração, essas cinzas que simbolizam tantas coisas. Nesta noite, Pai, nós queremos trocar essa cinza por lenhas novas. Nós queremos trocar, Deus, esse tempo velho para um tempo novo. Nós queremos, Deus, trocar esse ambiente que muitas vezes traz angústia, tristeza e morte. Nós queremos trocar para um ambiente de alegria, um ambiente de adoração, um ambiente que glorifica o Teu nome, lenhas novas. Faz isso em nós, entre nós e através de nós. Faz isso em mim, faz isso na vida de cada um que está aqui. Faz isso na nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Não são as minhas palavras, Senhor, que vão mudar alguma coisa, mas é só o Teu Espírito Santo que pode mudar o nosso pensamento e o nosso coração. Mas que a gente leve isso conosco. Tire as cinzas do altar e coloque linhas novas a partir dessa noite, em nome de Jesus. Levante suas mãos, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz: Deus te abençoe. Na paz de Jesus. Se você puder, aplauda ao Senhor, claro, e dá um abraço quem está do seu lado. Ótima semana, vai com Deus.